Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Já abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 7. Estamos estudando esse livro maravilhoso e hoje vamos tratar do capítulo 7. Enquanto você já abre a sua Bíblia aí, deixa um like nesse vídeo que é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas ainda. Se você é novo, é nova por aqui, primeiramente, bem-vindo, bem-vinda. Em segundo lugar, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem trilhar essa jornada conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Começamos o dia meditando na palavra de Deus. Provérbios capítulo 7, eu separei aqui para a gente ler os versículos 1 ao 4. Olha que interessante, gente. Meu filho, siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. É interessante que, desde o capítulo 1, não sei se você já notou, mas o autor de Provérbios utiliza uma linguagem poética que parece assemelhar a sabedoria a uma pessoa. Né? Se olha assim, parece que quando ele fala da sabedoria, ele está falando de uma pessoa. Mas quando nós aprofundamos teologicamente, percebemos que essa não é apenas uma linguagem poética. Por trás disso existe uma grande revelação. O fato de que, de fato, a sabedoria é uma pessoa e essa pessoa ela pode morar dentro de mim e dentro de você. É por isso que lá no capítulo 1 e em algumas partes desse livro, o autor de Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É impossível ter sabedoria sem temer a Deus. Existem 4 níveis que nós podemos acessar, sendo que o quarto é a sabedoria. Para quem gosta de fazer mapas mentais, para quem gosta de anotar, anota isso aqui, 4 níveis. O primeiro nível é o nível da informação. Informação é algo solto, mas quando você sistematiza uma informação, você gera um conhecimento, tá bom? Informação é algo solto e a sistematização, a organização dessas informações gera um conhecimento. Nós vivemos numa era hoje onde nunca na história se teve tanto acesso à informação como nós temos hoje. Mas embora nós tenhamos um acesso livre e rápido a muita gama de informação, nem todos adquirem conhecimento, porque muitas pessoas ficam acessando coisas aleatórias, mergulham num vício profundo de entretenimento, de memes, e ficam apenas nesse nível. Então elas, apesar de adquirirem informação, elas não conseguem crescer em conhecimento. Mas quando nós adquirimos informação, sistematizamos e adquirimos conhecimento, então é preciso inteligência. Por quê? A inteligência vai saber direcionar esse conhecimento para um determinado fim. Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimento, mas não conseguem, com sua inteligência, direcionar aquilo para um fim. Entende? Então a inteligência ela já vai ser o terceiro nível. Você pegou informação, sistematizou, gerou conhecimento. Agora você vai direcionar esse conhecimento para um determinado fim. Isso é inteligência. Mas o quarto nível é a sabedoria. A sabedoria é você fazer a sua inteligência trabalhar debaixo de um propósito que glorifica a Deus. Anota isso aí. A sabedoria é você fazer a sua inteligência trabalhar para um propósito que glorifica a Deus. Eu sempre utilizo o exemplo, e quem já nos acompanha aqui já deve ter visto falar, sobre como pessoas que se envolvem num alto nível de criminalidade, sem sombra de dúvidas, são muito inteligentes. Elas precisam tomar muitas decisões, gerir pessoas, lidar com situações perigosas. Só que essa inteligência muitas vezes está sendo utilizada para o mal. Então ali não existe sabedoria. Existe inteligência, perspicácia, esperteza, mas não existe sabedoria, porque a sabedoria é você usar
a inteligência para um propósito que glorifica a Deus. Engraçado que até esses dias eu ouvi uma história de um policial num podcast, e ele contando de um bandido que era muito esperto, que era difícil pegar o bandido. Ele contou algumas histórias onde o bandido conseguia algumas saídas que ninguém imaginava e a polícia não pegava esse bandido. E aí, nos comentários, alguém colocou assim: que pena, esse jovem poderia utilizar essa inteligência até para ser um policial ou para abençoar a sociedade de uma outra forma. E infelizmente utilizou essa inteligência para o crime. E esse criminoso veio até a morrer. Então note como a inteligência, por si só, ela não se sustenta. A sabedoria é você utilizar a inteligência para um propósito que glorifica a Deus. Se você meditar nisso aqui, pode ter certeza que muitas luzes vão começar a iluminar a estrada da sua vida. E quem sabe você que diz assim: Tiago, não consigo encontrar o meu propósito de vida. Comece a pensar nesses 4 níveis: informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. E quem sabe a tua resposta vai ser encontrada através dessa reflexão. Então, aqui Salomão ele nos indica para nós sermos um parceiro da sabedoria. Né? O versículo 4, ame a sabedoria como se fosse sua irmã. Faça do discernimento um membro da família. Interessante que no versículo 2, ele fala para que o leitor ele leia essas instruções como se fosse, e cuide das instruções como se fosse a menina dos seus olhos. Essa expressão, gente, menina dos olhos, se refere ao centro do nosso olho. Não sei se você já percebeu, provavelmente você já percebeu, que o seu olho ele fecha automaticamente sempre que parece que será tocado. Se alguém fingir que vai te dar um soco, a sua primeira reação é o quê? Colocar a mão na frente e fechar os olhos. Né? Se um cisco entra no seu olho, rapidamente você já fecha o olho e já tenta tirar. Isso é uma reação de defesa, um mecanismo de defesa, porque como a menina dos seus olhos é algo precioso e frágil, então é necessário uma defesa muito rápida do seu corpo para protegê-la. Da mesma forma, Salomão fala, assim como você protege a menina dos seus olhos, você precisa cuidar dos mandamentos que eu estou te passando. E aqui se trata da palavra de Deus. Gente, é impressionante como a Bíblia ela consegue ser um guia para qualquer situação. Não tem nenhuma situação que você imagine na qual as instruções da palavra de Deus não sejam aplicáveis. E note que guardar a palavra diz respeito a meditar nela, observar ela o tempo inteiro. Inclusive aqui no livro de Provérbios, nós temos uma dinâmica muito interessante, onde o autor ele vai em vários momentos adicionando novas instruções e relembrando instruções antigas. Mais uma vez, relembrando, lá em Provérbios 1, nós temos a frase: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase ela vai se repetir em outras partes do livro de Provérbios. E como hoje, quando nós vamos estudar para concurso, quando nós vamos estudar um cursinho específico, os professores falam que essa é a melhor metodologia de aprendizado que existe. É você, ao mesmo passo em que absorve novos conteúdos, você revisa conteúdos antigos. E Salomão já fazia isso há milhares de anos atrás. E a forma de nós fazermos isso com a palavra de Deus é meditarmos nela constantemente. No Salmo número 1, nós inclusive fizemos um devocional aqui sobre este salmo. A palavra de Deus diz que bem-aventurada é a pessoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. A expressão bem-aventurado, ela significa abençoado ou feliz. E note que a felicidade, ela é consequência de alguém que está dia e noite meditando, revisando a palavra de Deus. Talvez você se pergunte assim: Tiago, se eu ler a Bíblia toda, eu posso finalmente então deixar a Bíblia de lado e nunca mais ler na vida? É claro que você pode, é uma escolha sua, mas não tenho nenhuma dúvida que se você ler o mesmo texto 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes Deus vai falar contigo de forma diferente ou ele vai revigorar um ensinamento anterior que já está no seu coração. Porque a palavra de Deus ela é vida e ela é eficaz. Eu já li a Bíblia toda,
Conheço várias pessoas que leram a Bíblia toda e normalmente essas pessoas que já leram a Bíblia toda, a tendência delas é repetir a leitura. É ler a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, porque não é apenas adquirir uma informação, mas receber a vida, o entusiasmo, o fôlego de vida que existe na palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, por exemplo, quando Deus começa a falar com Josué e levanta ele como um líder, um novo líder da nação de Israel, e na verdade um líder que vem depois do maior líder que já houve na nação de Israel, que foi Moisés. Moisés era praticamente endeusado em Israel e Josué vem para substituí-lo. E uma das instruções que Deus dá a Josué lá no capítulo 1 é: medite na minha lei de dia e de noite, e não se desvie dela nem para a esquerda, nem para a direita. É muito importante isso aqui, gente. Sabia que os reis de Israel, eles tinham como reis a responsabilidade de escrever à mão a própria lei do Senhor? Porque escrevendo essa lei, ele a memorizaria de modo mais fácil. Então, quando você escreve algo, o seu nível de retenção é muito maior do que quando você apenas ouve. Então, o rei, ele tinha essa responsabilidade de escrever a lei do Senhor à mão, como mostra de disciplinar o seu coração debaixo da palavra do Senhor. Então é essa relação que nós precisamos ter com a palavra de Deus. E quando nós alcançamos esse nível de andar lado a lado com a palavra de Deus, temos uma parceria com a palavra de Deus, é que nós começamos a trilhar um caminho de sabedoria. Talvez você seja alguém que está constantemente atingido por maus pensamentos. Talvez você esteja naquele versículo do apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que não quero está constantemente diante de mim. E eu tenho uma solução prática para você. Comece a adicionar a palavra de Deus aos seus pensamentos. Com o passar do tempo, você vai perceber que a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer uma limpeza no seu interior. É algo mais ou menos parecido com o que o cloro faz com a piscina, né? Você joga o cloro numa piscina suja, o cloro começa a limpar a água e facilita todo aquele processo de purificação pelo poder que aquela substância tem. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, não significa que esses pensamentos vão cessar da noite para o dia, mas nós conseguimos ter uma ferramenta poderosa para vencer qualquer tipo de pensamento que não procede com a vontade de Deus. Seja ele um pensamento de tentação, por assim dizer, ou seja também um pensamento escravizante. Quantas pessoas nós conhecemos, e quem sabe você seja uma dessas pessoas, que lida com pensamentos de morte todos os dias, ou de tempos em tempos. Tiago, como vencer isso? Lendo a palavra de Deus, porque essa palavra ela vai começar a te limpar por dentro, ela vai começar a te preencher, ela vai começar a te ferramentalizar, colocar armas na sua mão para você lutar contra tudo aquilo que não é da vontade de Deus, que está na sua mente ou no seu coração. Amém? Então nós devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar. Coloca isso nos comentários, por gentileza. Eu vou guardar a melhor coisa no melhor lugar. Que é isso, Tiago? A melhor coisa é a palavra e o melhor lugar é o nosso coração. Então eu te convido para juntos nós começamos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. E guardar a palavra nos levará a uma trajetória de sabedoria. Ninguém aqui vai ficar sábio da noite para o dia só por assistir um devocional ou só por ler um trecho da palavra de Deus. Mas essa construção é constante e nós nunca chegaremos ao fim dela em vida. Não tem como você zerar a sabedoria aqui em vida. Nós só vamos zerar quando nós chegarmos na glória. Quando Deus nos der um corpo transformado, uma mente transformada, aí sim alcançaremos a plenitude para a qual Deus nos criou. Mas é plenamente possível, está guardado pela sabedoria para tomar decisões, para trilhar caminhos, para definir quais ações você vai ter em qualquer situação da sua vida. Então, repetindo, versículo 2, obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide das minhas instruções como da menina dos seus olhos. Verso 3, amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. 4, ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família.
Amém, gente? Que Deus vos abençoe poderosamente. Eu quero orar com você nesse momento. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. E eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude derramando sabedoria sobre nós e nos fazendo ter uma relação diária com a sabedoria, que mais do que conselhos, mais do que informações, mais do que conhecimento, é uma pessoa. E nós queremos nos relacionar com essa pessoa que é Jesus, que faz morada dentro de nós. Te agradecemos por tudo. Eu te peço uma bênção especial ainda hoje para quem está orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo e também comenta aqui qual a parte desse devocional na qual Deus mais falou ao seu coração, tá bom? Shalom na sua vida. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.